Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre as relações fundamentais da mecânica dos sólidos. Mas antes de iniciarmos a teoria, vamos pensar no seguinte problema. Seja uma estrutura, como uma ponte metálica, construída de peças treliçadas, que falhou em serviço. Quando passou-se uma certa carga, ela falhou estruturalmente. Como será que a gente poderia entender o comportamento dessa estrutura? Para entendermos melhor como essa estrutura se comporta, como a maioria dos domínios estruturais se comportam, a gente tem que estabelecer 4 relações fundamentais. Essas relações são utilizadas para entender de forma íntegra ou de forma completa como qualquer estrutura sólida se comporta estruturalmente, como aquela se define quando eu aplico uma carga, como será o deslocamento, por exemplo. Então nós temos o carregamento, a tensão interna, a deformação e o deslocamento. O carregamento são todas as cargas que a gente aplica em uma estrutura, forças, momentos concentrados, entre outros. A tensão interna, ela surge devido a uma relação de equilíbrio com esse carregamento, ou seja, quando eu aplico uma carga, surge uma tensão interna que, para que não exista uma falha ou uma separação em partes dessa estrutura, tem que haver uma relação de equilíbrio, um equilíbrio entre carga e tensão interna. Caso esse equilíbrio não seja satisfeito, a estrutura irá falhar. A relação entre tensão interna e a deformação a gente chama de modelo constitutivo, ou simplesmente o comportamento do material. Por exemplo, nos ensaios de tração de materiais elásticos, como o aço, foi visto que existe uma curva linear entre tensão e deformação e uma parte não linear, que é chamada de plasticidade. A parte linear é chamada de elasticidade. Então, a elasticidade é um modelo constitutivo que relaciona a tensão interna com a deformação. Se essa relação tensão-deformação não for linear, a gente pode utilizar um modelo de plasticidade. Existem outros modelos, como por exemplo viscoelásticos, que são utilizados para modelagem de borrachas. A relação entre a deformação com o deslocamento é conhecida como compatibilidade cinemática. O que é isso? A compatibilidade cinemática está relacionada mais com como é o comportamento que aquela estrutura se desloca em relação a uma certa deformação inicial. Se pegarmos um elástico, por exemplo, e a gente aplicar uma certa carga nele, axial, vamos ver que ele vai ter um grande deslocamento, certo? Mas a deformação pode ser pequena. Se pegarmos pontos consecutivos ao longo do elástico, a deformação pode ser pequena, mas o deslocamento pode ser grande, ou vice-versa, dependendo do modelo. Se essa relação for linear, a gente tem uma pequena deformação com um pequeno deslocamento. É o que ocorre nos materiais metálicos e na maioria das estruturas que nós vamos utilizar nesse curso. Então, para entendermos como é a relação entre a deformação e o deslocamento, nós temos que estabelecer uma compatibilidade cinemática, uma compatibilidade de movimento que aquela estrutura terá quando um certo nível de deformação for aplicado. O deslocamento com carregamento a gente define como a rigidez estrutural. O que é isso? É quando eu aplicar um certo nível de carga, qual será o deslocamento produzido? Então, quando eu aplico uma carga, eu gero deslocamento. X. Se eu botar 2 vezes essa carga, o deslocamento vai ser 2x. Mas essa relação é linear, correto? Nem todas as estruturas vão ter uma relação linear direta entre deslocamento e carregamento. Vai depender muito do modelo constitutivo dele. Na maioria dos materiais, a gente tem uma relação linear entre deslocamento e carregamento, que a gente define como a rigidez estrutural.
Para entendermos melhor essas equações, a gente vai ter o problema de uma barra. Uma barra é toda a estrutura que está sujeita a um carregamento axial, como aqui na figura. Essa estrutura possui uma seção transversal qualquer, uma seção S qualquer, ela tem uma carga Fx aplicada num ponto L, de comprimento L da estrutura, e na outra extremidade a estrutura está engastada. Então, nessa superfície não tem deslocamento, o deslocamento é zero, porque todos os pontos nessa superfície engastada estão fixos nessa parede que possui um comportamento de corpo rígido, ou seja, não tem deformação. Na outra extremidade, onde temos uma força Fx aplicada no ponto L, a gente vai ter sim um deslocamento axial nessa estrutura, certo? Se aplicarmos a condição de equilíbrio estático, segundo a lei de Newton, para uma aceleração zero, essa carga sendo aplicada lentamente, sem aceleração, então o movimento dele é constante, então não temos aceleração, então o lado direito aqui dessa equação fica zerado. Então vamos ter que a relação de equilíbrio estático, é o somatório das forças na direção horizontal, é igual a zero. Se imaginarmos uma seção qualquer cortando essa estrutura aqui no meio, a gente vai ter a seguinte diagrama de corpo livre. Então, internamente, para manter essa estrutura em equilíbrio, certo? Ou seja, ela não falhar estruturalmente, vamos ter uma força Fx e internamente vai surgir uma reação interna, que aqui foi definida como Nx, uma reação normal. Então, fazendo o equilíbrio dessas duas forças, considerando a direção horizontal à direita como positiva, nós vamos ter que Fx menos Nx igual a zero. Passando do outro lado do Fx, nós vamos ter que Nx é igual a Fx. Então, todo o esforço interno é igual à carga externa aplicada. Assim a gente satisfaz a condição de equilíbrio para os esforços internos. Se pegarmos uma pequena seção intermediária nessa estrutura, que tem uma seção S, e um plano que corta essa seção, que possui uma normal nessa superfície, a gente pode definir que esse vetor Nx é normal a esse vetor normal N chapéu, mas internamente o que acontece é que esse Nx ele não surge como uma força concentrada. Ele, como é uma reação interna, ele vai surgir como uma força distribuída, correto? Uma força distribuída ao longo de toda a superfície. O que? O somatório dessas forças distribuídas geram o esforço total. Pois bem, se pegarmos essas forças incrementais ΔNx que atuam em toda a superfície e ela é aplicada a um ΔS da superfície, nós vamos ter a seguinte relação. Essa relação é conhecida como relação da tensão de Cauchy. Então vamos ter que um tensor de Cauchy, tensor de tensão, é igual ao limite dessa área tendendo a zero, ou seja, se eu aplicar esse ΔNx em uma área cada vez menor, esse ΔS tendendo a zero, nós vamos ter a seguinte relação: ΔNx sobre ΔS. A gente vai estabelecer que a tensão é igual a dNx por dS. Essa é a definição de tensão, mas essa tensão é aplicada em um único ponto, tá? Então, em um único ponto aqui na estrutura, numa área muito pequena, tendendo a zero, nós vamos ter a definição de tensão. Então, o que acontece é o seguinte: internamente, nós não vamos ter uma força Nx na estrutura, nós vamos ter uma tensão. Então, essa tensão, representada pelo esse vetor T, é distribuída em toda a superfície interna do material, que está em equilíbrio com a força Fx aplicada externamente. Se pegarmos esse tensor T, tensor de tensão T, que é aplicado em uma direção específica, por exemplo, a direção X,
nós vamos substituir esse tensor, que é um tensor numa matriz, por um vetor, tá? Ou por um próprio escalar, no caso aqui é um escalar, que torna-se sigma xx, ou seja, é uma tensão aplicada na direção x no plano x. Se desenvolvermos a equação anterior nesse padrão aqui, então isolando nx, d de nx igual a sigma nx ds, e integramos ambos os lados na superfície, vamos ter a seguinte relação. Como eu falei para vocês, o incremento da força nx ela é distribuída em toda a superfície. Então, esse somatório aqui, essa integral, né, vai virar o próprio nx. Tá? Esse lado esquerdo dessa equação vai virar o próprio nx. Porque a gente considera que essa força ela é bem distribuída em toda a superfície. Esse lado aqui, a gente tem que considerar que essa tensão interna é constante ao longo de toda a superfície, o que nos torna tirar essa tensão para fora dessa integral. Considerando que essa tensão é constante, nós tiramos ele para fora da integral. O que vai sobrar a integral de 0 a s de d de s, que vai ser a própria área S. Tá? Então vamos ter a relação entre nx em qualquer ponto na estrutura na direção de x é igual a sigma xx de s de x. S é a seção transversal da estrutura e nx é o esforço interno. Então temos que a tensão alinhada ao eixo x, a tensão normal na estrutura, é o esforço interno dividido pela área da seção transversal. Isso avaliado em um ponto x ao longo do comprimento da estrutura. O modelo constitutivo ele é definido como essa relação produzida pela curva tensão-deformação, produzido por um ensaio de tração convencional. Então, como eu falei para vocês, vamos ter uma relação linear, que é conhecida como comportamento elástico, região elástica, e vamos ter um comportamento não linear, né? Que essa relação é conhecida como comportamento plástico. Dentro da região elástica, nós vamos ter uma relação de proporcionalidade entre a tensão e a deformação. Essa relação de proporcionalidade, conhecida como o módulo E, é definida pela lei de Hooke. Então, a relação linear entre a tensão com a deformação é definida pelo módulo de elasticidade E, ou módulo de Young. Essa equação geral aqui é conhecida como lei de Hooke. Se considerarmos o material da nossa barra como um comportamento linear elástico, definido por esta equação, nós podemos dizer que toda a tensão produzida é linearmente proporcional à deformação, ou vice-versa. E ambos estão relacionados pelo módulo de elasticidade E. Se considerarmos um comportamento plástico, teríamos que desenvolver um modelo constitutivo para aplicar na nossa estrutura. Um modelo constitutivo que representa o comportamento plástico. Mas, nesse caso, a gente vai utilizar um comportamento elástico, linear elástico. Para desenvolvermos uma relação de compatibilidade cinemática nessa estrutura, a gente tem que definir a seguinte hipótese. Seja a seção de uma longitudinal qualquer da estrutura, definimos um ponto A e um ponto B, onde esse ponto A e ponto B estão alinhados ao x, ao eixo x, né, a nossa coordenada e nossa variável independente aqui no modelo, que possui um certo comprimento L, tá, antes da deformação, ou seja, antes de aplicar a carga e gerar as tensões. A distância entre o ponto A e o ponto B é um ΔX. O ponto A gente pode definir como um deslocamento em x, nessa posição A, U de x, e o ponto B seria U de x mais o ΔX. Tá? Então, temos a distância entre A e B, isso antes da deformação, definidas como σx. O ponto A produz um deslocamento U de x, e o ponto B, U de x mais ΔX. Ok. Quando aplicarmos uma carga e a estrutura sofrer uma deformação, esses pontos vão caminhar, eles vão se movimentar
ao longo do domínio estrutural, tá? Ao longo do eixo X. O que vai produzir o seguinte: o ponto A vai caminhar até um ponto A estrela e B até um B estrela. Agora a diferença entre os dois será de delta X estrela. Eu não conheço essa distância. A gente tem que aplicar uma carga para poder definir essa distância. Mas a gente pode pegar a seguinte relação linear. A deformação produzida, nesse caso aqui, que é uma deformação longitudinal, uma deformação axial, seria o comprimento final da minha estrutura, ou do meu delta, do meu segmento, delta X estrela, menos um comprimento final, inicial, dividido pelo comprimento inicial. Então essa aqui é uma relação linear. O comprimento final, sigma estrela, menos sigma x, que é o inicial, dividido por sigma x. Essa relação é definida como a relação para pequenas deformações, sigma xx é bem pequeno, com pequenos deslocamentos. Então esse sigma x aqui é um valor bem pequeno quando eu aplicar a carga. E é uma relação linear. Se levarmos ao limite essa relação linear, então podemos utilizar um sigma x tendendo a zero. Essa definição vai gerar a seguinte hipótese: se sigma x for muito pequeno, a gente pode aproximar ele como o U de x, que é o deslocamento num ponto x na estrutura. O deslocamento final seria U de x mais delta x, menos o deslocamento inicial, U de x. Essa relação vai nos dar a seguinte relação: sigma xx é igual a d de U de x sobre d de x. Pequenos deslocamentos, d de x, com pequenas deformações produzidas. Essa é uma relação linear para o modelo de compatibilidade cinemática, para deformações axiais. Se integrarmos esses dois lados, vamos em L, no domínio estrutural L, vamos ter a seguinte equação. Então, a integral de 0 a L de U de x é igual à integral de 0 a L de epsilon de x d de x. Essa integral do lado da esquerda vai gerar LU menos L0, que é igual à integral de 0 a L. Se substituirmos as equações que definimos anteriormente na equação da deformação, ou seja, nx vai virar f de x e a tensão vai ter uma relação com epsilon de x. Vamos substituir esse valor aqui dentro dessa expressão e vai, por fim, termos essa relação aqui. Fx sobre S de x vezes d de x. Isso dentro do domínio estrutural. No ponto zero, a gente definiu como é o ponto de engaste, tá? É a região onde está engastada a estrutura, a gente definiu que o deslocamento é zero. Então esse U no ponto zero aqui é zero. Sobrando somente o U no ponto L, que é onde está sendo aplicada a carga. Se considerarmos que essa carga é constante, ela sai da integral. Se considerarmos que a seção transversal é constante ao longo de todo o domínio, uma seção constante, S sai da integral. E se considerarmos que o material é constante, ou seja, ele é homogêneo ao longo de toda a estrutura, ele sai da integral. Se fizermos essa consideração, vamos obter a seguinte relação: esses termos vão sair da equação e vai ficar somente 0 a L de d de x. Então 0 a L de d de x vai ser o próprio L. Okay? Podemos simplificar essa relação da seguinte maneira: U é igual a um F vezes um F de x. Esse F minúsculo é definido como a flexibilidade da estrutura. E aí tem o módulo de L sobre S vezes E. Se pensarmos de uma outra maneira, essa equação aqui, vamos ter de K vezes U igual a Fx. Onde esse K agora é S vezes E sobre L, ou seja, o inverso de F. Esse K é conhecido como rigidez estrutural para o modelo de barra linear. Então, todas as hipóteses que fizemos, comportamento linear elástico do modelo constitutivo,
a condição de equilíbrio, que a tensão é constante ao longo de toda a estrutura, a deformação com deslocamento é linear, pequena deformação, pequeno deslocamento, e o material da estrutura é homogêneo em todo o domínio. Todas essas considerações são conhecidas como modelo de barra linear, cuja rigidez é S vezes E sobre E. Então, a área da seção transversal para uma estrutura com seção constante vezes o módulo de elasticidade dividido pelo comprimento da estrutura. Então, dessa forma, a gente pode obter o deslocamento em L, deslocamento total, por meio dessa equação aqui. Se eu aplicar uma carga Fx, tendo uma rigidez estrutural, eu produzo um deslocamento. Então, como primeiro exemplo, nós temos o caso de uma barra engastada, livre, com uma força Fx de 2.000 newtons, cuja seção transversal dessa barra é de um quadrado 20 por 20 milímetros. O comprimento da barra possui 200 milímetros. E a gente quer determinar o deslocamento na extremidade livre dessa estrutura. O material é um aço cujo módulo de elasticidade é 200 gPa. Podemos determinar o deslocamento por meio dos seguintes passos. Primeiro, define-se a rigidez estrutural. Então, a área vezes o módulo de elasticidade dividido por L, que vai dar 400 vezes 10 a sexta Nm. E depois definimos o deslocamento por meio da relação carga dividido pela rigidez. Então, 2.000 dividido pela rigidez da estrutura. O que no fim vai dar 0,05 milímetros de deslocamento na extremidade livre. Para determinarmos a tensão, conforme foi demonstrado e determinado, é somente pegarmos a carga aplicada dividido pela seção transversal, pela área da seção transversal. Então vamos ter 200 newton dividido por 20 milímetros ao quadrado, onde newton por milímetro ao quadrado é megapascal. Essa relação vai nos dar 5 megapascal de tensão na barra, tensão alinhada ao eixo X. Se uma das seções da estrutura possui uma seção menor, então vamos ter uma seção 1 e uma seção 2. A seção 1 possui 20 por 20 milímetros, enquanto a seção 2 possui 10 por 10 milímetros de lado. O material é o mesmo, a carga é a mesma, e o comprimento de cada seção é dividido por cada um. Então, a seção 1 possui 100 milímetros e a seção 2 100 milímetros. Como podemos determinar o deslocamento nesse caso? A gente pode fazer uma relação de combinação ou superposição linear dos deslocamentos. O deslocamento da seção 1 mais o deslocamento da seção 2. O deslocamento na seção 1 é conforme igual o procedimento que fizemos na parte do exemplo 1, e que vai dar 2,5 vezes 10 a sexta metros. E o deslocamento na parte 2 vai ser 10 vezes 10 a menos 6 metros. Então, combinando os dois deslocamentos, nós vamos obter, por fim, um deslocamento total de 0,0125 milímetros. Percebe-se que foi um valor bem mais alto do que a seção inteira, certo? Por que é esse motivo? Porque a rigidez diminuiu. Quando eu diminuí a seção transversal da estrutura em uma certa região, eu reduzi a rigidez estrutural dessa estrutura, o que causou um deslocamento maior. Menor rigidez, maior deslocamento. Essa aula encerra-se aqui. Obrigado pela presença e até o próximo vídeo.